Seja muito bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e hoje a gente vai falar de algumas regrinhas básicas de matemática, né? De 3 afirmações que ele pergunta se estão corretas ou não. Quer ver? Vem comigo. Bom, lá abaixo temos 3 proposições. A primeira é raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x para todo x real. Módulo de menos x é igual a x para todo x real. X menos A vezes x menos B dividido por x menos A é igual a x menos B para todo x real. Analisando as proposições acima, podemos afirmar que... Então ele fala aqui, ó, quais são verdadeiras, A1 é 2, todas são verdadeiras, nenhuma proposição é verdadeira e assim por diante. Então vamos lá. Bom, essa primeira aqui, ela é muito comum, ela cai muito em prova, tá? A raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x para todo número real. Essa é falsa, já começo afirmando que é falsa. Por quê? O certo seria falar assim, a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a módulo de x. Por quê? Porque se esse x fosse negativo, aqui ele está praticamente falando assim, corta a raiz quadrada com o quadrado lá, e a resposta vai ser o número que está ali. Mas, por exemplo, se fosse raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, era cortar a raiz quadrada e a resposta era menos 4? Não. Por que que não? O que a gente teria que fazer? Ó, o menos 4 ao quadrado seria mais 16, porque menos vezes menos fica mais. E a raiz quadrada de 16 é 4. Então, aqui, ó, é o módulo de x, seria pegar o módulo de menos 4, que seria 4, tá? Então, já começamos com a primeira errada. A segunda está falando que o módulo de menos x é igual a x para todo x real. Então, na prática, ele está falando que, ó, eu vou sempre mudar o sinal. Cuidado, tem que entender o que ele está falando. Ele não está falando que esse menos aqui, ó, é que é o problema da questão, ó, que é o tchan da questão. Se ele escreve assim, ó, deixa eu colocar até errado aqui de uma vez. Se ele escreve aqui, ó, módulo de x, o certo seria falar é igual a x se o x é maior ou igual a zero, e é igual a menos x se o x é menor que zero. O correto tinha que estar escrito dessa forma, tá? Por quê? Na prática, o que é o módulo de um número? Então, por exemplo, o módulo de menos 10 é mais 10. O módulo é a distância do número até o zero, na reta numérica, né? O comprimento. Se eu pego o módulo de mais 5, é mais 5. A distância do mais 5 até o zero é o mais 5. Então, ó, repare aqui, ó. Ele está querendo dizer com esse, ó, módulo de menos x igual a x, ó, como aqui tem um menos e aqui fora não tem, é como se ele estivesse falando assim, o módulo de um número tem que trocar o sinal do número. E isso é o oposto, não é o módulo, né? Então, aqui, ó, quando o x é negativo, lá, ok, a gente troca o sinal do número. Mas quando o x é positivo, a gente não troca o sinal do número, tá? Então, essa aqui está errada, tá bom? Então, olha só, quer ver? Que se até a gente substituir aqui, ó, até copiar aqui de novo para ficar mais claro, para não dar confusão, ó. Tá escrito, módulo de menos x é igual a x. Então, tá falando o quê, ó? O número que se colocar aqui, você tem que pôr aqui, né? Então, por exemplo, se eu coloco o número menos 10 no lugar do x, então eu teria isso aqui, ó, menos, ó, no lugar do x, menos 10, correto? E aí, ó, olha só o que eu ia fazer, ó, igual a menos 10, olha o problema ali, ó, tá vendo? Porque aqui, ó, menos 10 ficaria mais 10, dentro do módulo ficaria positivo. E a resposta lá, o módulo de mais 10 é igual a menos 10. Não. Tá vendo o problema? Tá? Então, ó, o certo é o que eu comentei. Ó, teria que estar escrito isso aqui, ó. Que é a regrinha do módulo, tá? E não esse menos aqui, ó, que é o que tá atrapalhando. Então, está errada a segunda também. E a terceira também tá errada por um simples motivo. Falta só uma informação. Ele quer dizer o seguinte, ó, tem um x menos a aqui, tem um x menos a, como tá multiplicando, eu poderia cortar, e aí ia sobrar o x menos b. Então, essa simplificação tá errada? Não. Só que o problema tá aqui, ó, para todo x real. Não é para todo x real. Porque se o x tem o mesmo valor de a, né, vamos supor que o a seja 10 e o x aqui seja 10. Aqui seria, ó, 10 menos 10, daria 0. E aí, eu estaria dividindo uma expressão por zero. Na hora que eu falo que eu vou cortar isso aqui, é como se eu falasse assim, se aqui for 10 e aqui for 10, eu vou dividir por 10. Mas se for zero, eu vou dividir por zero. Isso não existe em matemática.
tá? Não existe divisão com zero. Então, o problema tá aqui, ó. A simplificação tá certa, mas não é para qualquer x real. É para qualquer x real, desde que o x seja diferente de a. Porque senão ficaria a menos a, o que daria zero. Então, o problema dessa aqui, ó, é isso aqui, ó. Tá faltando isso, que o x tem que ser diferente de a. Então, essa aqui, ó. Essa aqui, então, está errada também. Então, ó, nenhuma proposição é verdadeira. A resposta correta é a letra D. Então, hoje, no dia da mentira, mostrando aqui 3 proposições mentirosas de matemática. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo e beijo para você.